Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Raimundo Azevedo de Almeida e quero falar um pouquinho de um texto bíblico que vai impactar o seu coração. Está em Êxodo capítulo 34, versículos 5, 6 e 7, que diz: Tendo, pois, o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que inocenta o culpado, não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Queridos, pecado, transgressão e iniquidade são 3 coisas bem diferentes, com consequências bem diferentes. E eu quero deixar essa iniciação aqui de textos bíblicos para você e quero compartilhar com você aquilo que o Senhor tem nos dado sobre essas diferenças. Muita gente acha que é a mesma coisa. Pecado, transgressão e iniquidade seria a mesma coisa. Mas a Bíblia trata cada uma de maneira bem diferente e com consequências bem diferentes, certo? Então nós vamos falar sobre isso e eu quero deixar para você só um pouquinho das diferenças para você começar a meditar e daí a gente seguir estudando nos próximos vídeos. O pecado se refere aqui quando alguém peca contra alguém. Relacionamento de ser humano com ser humano. Se pegarmos, por exemplo, os 10 mandamentos, você vai ver 6 deles tratando do relacionamento de ser humano com o ser humano, que seria do 5º ao 10º. E você vai ver 4 deles do relacionamento do ser humano com Deus. Seriam os 4 primeiros. Isso está em Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 3. Se você ler lá, você vai ver. Então, dos 4 primeiros mandamentos, você vai ter sobre o relacionamento do ser humano com Deus. E se ele quebrar essa regra, não é pecado, é iniquidade. Aí então Deus vai visitar em 4 gerações, ou cobrar, ou vingar em 4 gerações futuras, certo? Dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Agora, quando é pecado, não. Pecado não é cobrado em gerações posteriores, somente é cobrado na vida de quem pecou, como diz um texto que diz: a alma que pecar, essa morrerá. O pai não paga pelo pecado do filho, nem o filho paga pelo pecado do pai. Então, sobre isso nós vamos falar depois. Só começando aqui, para deixar já para você um pouco da diferença. E a transgressão seria mais ou menos quando você sabe uma regra estabelecida de não fazer, tanto na questão de pecar contra a pessoa de Deus, ou contra o seu próximo, e você decide, por livre e espontânea vontade, certo? Quebrar aquela regra estabelecida. Então isso se torna uma transgressão, tá bom? E as consequências da transgressão também são prescritas na Bíblia de uma maneira bem declarada em Deuteronômio, por exemplo. Podemos pegar o texto de Deuteronômio, capítulo 28, o capítulo todo, certo? Do 1 ao 14 fala da bênção, que vai vir sobre o obediente. E do 15 até o 68 vai falar da maldição, que vai vir sobre o desobediente. Só que já é um desobediente que conhece a lei, conhece o estatuto, conhece o que foi escrito e decidiu quebrar. Então é uma transgressão, ok? E aí então as maldições prescritas sobre o transgressor que decidiu, resolveu, achou por bem quebrar a regra estabelecida, tá bom? Então, esse é só um início, uma pincelada, para depois nós discutirmos sobre cada assunto desse, tá bom? Aí você pode
nos acompanhar. Grande abraço, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.